Sim. Pronto. Pronto, a gente vai falar aí sobre os cuidados com a oxigenoterapia de pacientes com Covid-19 na terapia intensiva. Quem já passou por fundamentos aí sabe do que se trata a oxigenoterapia, né? A gente trabalha ali com alguns materiais para ofertar oxigênio para o paciente. A gente vai conhecer um pouco desses materiais que foram mais utilizados durante a pandemia, que ainda são utilizados, e falar um pouquinho do fluxograma que a gente precisa para atender o paciente da melhor forma possível. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Ela é muito parecida com uma virose, tá bom? Só que ela também acomete o paciente de uma forma um pouco grave, tá? E um pouco não, né? Bastante grave. A gente tem aí quase 500 mil mortes só no Brasil e mais de 3 milhões de mortes no mundo todo. Isso, né, em um ano de pandemia. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dores de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Então a gente vê aí que parece uma gripe, parece um resfriado, né? Lembra bastante aí. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sintomas leves. A maioria das pessoas, aí uma média de 80%, se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Aí tem algumas pessoas, inclusive, que são assintomáticas, né? Elas passam ali pela infecção e nem sabem que ficaram doentes. Acham que foi uma virose, acham que foi ali um resfriado, uma gripe. Uma em cada 6 pessoas infectadas por Covid-19 fica gravemente doente e desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde, como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm a maior risco de ficarem gravemente doentes. A gente chama ali de pessoas que fazem parte de grupo de risco com comorbidade, né? Alguma doença que é ligado a outra patologia pode vir a comprometer muito mais o sistema da pessoa. No entanto, qualquer pessoa pode pegar a Covid e ficar gravemente doente. Então, não é só a pessoa com comorbidade, não é só a pessoa com uma idade avançada, algum extremo de idade, tá bom? Qualquer pessoa pode ficar doente e vir a ficar grave dessa doença. Agora, antes da gente iniciar essa abordagem, esse cuidado direto com o paciente, vamos conhecer ali os nossos dispositivos mais utilizados dentro ali da pandemia da Covid-19, tá bom? Eu vou falar das minhas experiências nas unidades que eu trabalhei. Aí eu trabalho na UTI do 28 de agosto, trabalhei no hospital de campanha de combate ao Covid lá do Hospital Newton Lins, trabalhei no Hospital Delfina e no Hospital Apivida, tá bom? Então eu tenho aí essa rotina desses hospitais, tá? Os principais dispositivos utilizados é o catéter nasal tipo óculos, aquele que a gente já conhece bastante, a máscara macronebulizadora, máscara não reinalante, ventilação não invasiva, essa aí ficou muito famosa, né, a VNI, e a ventilação mecânica invasiva, tanto por tubo orotraqueal quanto por traqueostomia. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Podem mandar aqui no bate-papo a qualquer momento que a gente abre o espacinho para responder essas perguntas, tá bom? O catéter nasal tipo óculos oferece um fluxo de até 6 litros por minuto, fornecendo ali uma FO2, né, uma quantidade de oxigênio de no máximo 45%, o dobro do nosso fisiológico, né, que é de 21%. Aqui o catéter nasal, ele fica aqui, né, inserido nas narinas, mas ele não adentra para a nasofaringe, ele fica só nessa região mesmo inicial. Aqui tem, né, as ponteiras dele, ele é de um material de silicone, então ele é maleável e é confortável a narina do paciente, do usuário, e ele tem um extensor que vai ser ligado a uma borracha
e ligado ali à rede de oxigênio do hospital, tá bom? Tanto na rede geral, na rede central, quanto ali no cilindro de oxigênio portátil, no cilindro móvel, tá bom? As vantagens que a gente tem com o catéter nasal tipo óculos é que o paciente pode fazer a alimentação sem precisar interromper o uso da oxigenoterapia, né? E ali ele vai tá com a mobilidade dele preservada, ele pode se movimentar, ele pode deitar, ele pode dormir sem nenhum incômodo, tá bom? E aí a gente pode estar fazendo uso, o paciente vai ter um conforto muito maior. A desvantagem é que a oferta de oxigênio não é tão alta e ele facilmente resseca as narinas, tá bom? O fato de ele estar sendo introduzido diretamente ali na narina do paciente e ser uma corrente de ar, né, no caso o oxigênio, pode estar ali ressecando aquela região. E aí, na nossa prática, lá na nossa unidade, a gente tinha, né, a COVID ela é transmitida por aerossóis. Então, como a maior parte das oxigenoterapias, elas fazem ali nuvem de oxigênio, né, o aerossol, e aí a gente não pode estar promovendo essa dispersação de oxigênio, tá bom? Porque vai ocasionar ali, né, espalhar o Covid-19 por todo o ambiente. Então, para evitar que isso aconteça, a gente estava evitando de colocar água destilada dentro do nebulizador, do frasco de umidificador, tá bom? Gente, para quem chegou agora, para quem estava assistindo o curso do professor Davi, o curso não começou, o meu curso aqui não começou tem muito tempo, tá? A gente está com um tempo ainda pequeno de curso, e não se preocupem que ele vai ficar gravado essa aula e vocês vão poder acessar a qualquer momento, tá bom? Então não se preocupem que vocês não vão perder não, tá? A gente só fez ali até agora uma contextualização sobre a pandemia, tá bom? E agora que a gente iniciou a falar do primeiro dispositivo, tá? Que é o nosso catéter nasal tipo 2. Tipo óculos, tá? E aí a gente evita de promover dispersação de moléculas, tá bom? Evita de fazer nuvem ali, de fazer névoa. Então, no paciente que estava utilizando ali o catéter nasal tipo óculos, aqui agora na pandemia, a gente não estava colocando água destilada justamente para não fazer aerossol. E aí, né, o cuidado que a gente tem que ter com esse dispositivo na pandemia é sempre estar observando as narinas do paciente, as vias aéreas dele, para ver se não tem sinal de ressecamento ou de lesão instalada. Uma vez que isso aconteça, a gente tem que hidratar aquela região para evitar um agravo maior nessa lesão, tá bom? A máscara de macronebulização. A gente tem aí os fluxos de oxigênio dela de 10 a 15 litros, tá bom? Então a gente consegue alcançar um máximo de litros por minuto e ela fornece uma FO2 de até 40%. Apesar de a quantidade de litros de oxigênio por minuto ser o máximo, ela só vai até 40% de FO2. Então, o máximo que o paciente pode estar inalando é 40%, tá? A gente tem aqui essa máscara, que ela é uma máscara de nebulização, mas ela é maior, né? Então, macro, ela é aumentada. Ela vai ocupar ali a narina e boca do paciente, ela vai ficar sustentada por um elástico e ela tem também um copo reservatório, onde a gente coloca ali a água destilada, também para fazer névoa e poder hidratar as vias aéreas do paciente. E ela tem esse extensor com um formatinho aqui da nossa traqueia, tá bom? Para o ar ele não chegar até o paciente de uma forma linear, de uma forma reta. Essa traqueia aqui, com esse formatinho anelado, ela tem a função de fazer com que o ar entre circulando, que vai ser semelhante à nossa fisiologia, tá bom? A nossa traqueia, o ar ele não passa reto, ele passa ali circulando, tá bom? Em espiral, justamente para ele não ser tão prejudicial às extremidades ali do nosso pulmão, né? Aos alvéolos, bronquíolos e brônquios, tá? Então, a gente tem ali esse copo e também para a gente não gerar aerossol lá dentro do nosso, lá com o nosso paciente com Covid, o paciente que está utilizando a macronebulização
não vai utilizar água aqui dentro, tá bom? Vai ser seco. E aí, mais uma vez, há um risco de ressecar essas mucosas e de fazer lesão, tá bom? Para que isso não aconteça, a gente vai estar sempre mantendo ali uma vigilância constante, saber se não, observar se não tem lesão nessas vias aéreas e, né, se houver lesão, tratar essa lesão, hidratar essa região e colocar uma cobertura que vai tratar essa lesão, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Professor, é só água destilada ou vai algum medicamento para misturar? Não, aqui vai só água destilada mesmo, tá bom? Ela só tem a função de manter essa pele hidratada. Tá bom, obrigada. A gente tem a outra modalidade, que é a máscara não reinalante, tá bom? Ela vai ofertar aí uma FiO2 de 60% a 100%, então a gente já tem um alto nível de oxigênio sendo ofertado, com fluxo mínimo de 6 litros por minuto ao fluxo máximo de 15 litros por minuto, tá bom? Então a gente consegue ofertar uma grande quantidade de oxigênio. O diferencial aqui na máscara não reinalante é que o próprio nome já diz, né? O paciente, quando ele fizer a expiração, ele vai eliminar ali o CO2 e quando ele fizer isso, o CO2 ele vai sair por essa válvula bem aqui na lateral da máscara. E uma vez que ele for fazer a inspiração, ele não vai inalar o CO2 novamente, porque ele já saiu da máscara. Ela fica bem vedada no rosto do paciente, o CO2 sai por essa região e o O2 ele é transmitido aqui por esse condutor, ele vai encher essa bolsa, né, esse reservatório, e o paciente, quando fizer a inspiração, ele vai puxar ali oxigênio puro, tá bom? Por isso que a gente consegue ter ali 100% de oxigênio, tá bom? 7, 8, né? Alguma dúvida quanto a essa máscara? 40. Não. 57 mais 40. Pronto. O slide tá aparecendo. Oi, pessoal, tem alguém com o áudio ligado aí? E aí tá fazendo um barulhinho aqui. Deixa eu... O Helena, desliga teu áudio. Pronto, vamos manter o áudio desligado, tá bom? E aí a gente só abre quando precisar fazer alguma pergunta, tá? Sim, Pronto. senhor. Agora vamos falar da nossa VNI, a nossa ventilação não invasiva, tá? O próprio nome já diz, né? Ela é uma ventilação mecânica, a gente vai estar utilizando ali o nosso ventilador mecânico, mas ela não é invasiva, ela não adentra os sistemas do paciente, tá bom? Ela fica só na parte de fora. Então, ela vai ser ligada ao ventilador mecânico, a gente vai ter um controle de quanto de oxigênio, da forma que ele vai entrar, a frequência respiratória do paciente também a gente pode fazer o controle, mas ela não vai estar lá dentro do pulmão, tá? Ela pode ser assim, nesse tipo de máscara aqui do lado esquerdo, onde ela veda todo o rosto do paciente, ou ela pode ser uma máscara que vai ficar ali, ó, somente nas narinas e na boca do paciente, tá? Digo para vocês, não com propriedade, porque nunca utilizei essa máscara, que ela é incômoda. Todos os pacientes que fazem uso da VNI relatam que ela é uma máscara incômoda. Primeiro porque ela vai jogar, né? Se for essa máscara aqui que tem na face toda do paciente, ela vai jogar um oxigênio assim na cara do paciente mesmo, tá bom? E aí resseca o olho, resseca o nariz, resseca a boca. Ela tem que ficar totalmente acoplada à face do paciente, vedada. Não pode ter escape de ar, né, para não haver ali, né, a perda do oxigênio ou a perda ali, ou a entrada de dióxido de carbono, tá bom? Então ela tem que ser totalmente vedada. E algumas vezes, a gente está falando do sistema público de saúde, nem todo o material está totalmente disponível para a gente. Aí a gente precisa, né, quando ela já está um pouquinho desgastada, apertar bastante essa máscara para ela poder ficar bem vedada. E aí ela aperta bastante o rosto do paciente. Alguns reclamam que machuca, que aperta, que incomoda, e por isso que nem todos conseguem fazer o uso adequado da VNI, tá bom?
Mas aí a gente tem um paciente lúcido, orientado, ele consegue fazer interação com a equipe, tá bom? Ele consegue, muitas das vezes, dormir com essa máscara e ela tem ali uma oferta de 100% de oxigênio, a gente consegue trabalhar muito bem com esse pulmão, manter ele bastante funcionante, sem entubar o paciente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre intubação e a gente vai ver os riscos que acomete a intubação e outro tipo de ventilação invasiva, tá? Aqui nela, a vantagem é que a gente consegue ter esse pulmão bem trabalhado, a gente tem uma oferta muito grande de oxigênio, porém, os contras que a gente tem com ela é que para o paciente fazer a alimentação, ou mesmo beber água, a gente precisa retirar ela totalmente. E aí, né, há o risco da saturação de oxigênio desse paciente cair, dele complicar, rebaixar nível de consciência e agravar, tá bom? Então, a gente tem ali risco e benefício, tá? Nesse caso aqui, como a gente tem o dispositivo do ventilador mecânico, a gente não pode colocar ela de qualquer forma, porque senão a gente vai estar contaminando o aparelho, tá bom? A gente está vendo essa ponta verde aqui sobre a cabeça do paciente? Isso é um filtro barreira, tá bom? Ele vai permitir a passagem do ar, mas ele vai filtrar os micro-organismos, ele vai funcionar como barreira. Então, ele vai impedir que micro-organismos ultrapassem essa barreira até chegar ao ventilador, tá bom? Então, ele vai funcionar aqui como uma barreira mesmo microbiana, e aí a gente consegue usar a máscara no paciente e, posteriormente, depois de ter sido feita a desinfecção, esterilização desse material, a gente pode reutilizar em outro paciente, tá bom? Agora vamos falar das ventilações, das modalidades invasivas, tá bom? A primeira que a gente tem também muito famosa é o nosso tubo orotraqueal, tá? A gente tem aqui um tubo que ele é introduzido pela cavidade oral até chegar na traqueia do paciente. Então, tubo orotraqueal, tá? Esse tubo ele tem a função de servir como uma via aérea artificial. Ele vai permitir a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono. E ele vai ser ligado ali ao ventilador mecânico através dessa entrada aqui, tá bom? A gente tem aqui o tubo colocado pela boca e a ponta desse tubo está na traqueia, tá bom? Aqui na ponta do tubo, vocês podem ver aqui nesse desenho, a gente tem aqui o cuff, tá bom? Ele está identificadinho aqui, o cuff, que é o balonete que está ligado nessa outra extremidade aqui. Uma vez que a gente introduz esse tubo, ele vai ficar localizado ali na traqueia do paciente, mas a gente precisa vedar esse tubo. Uma vez que a gente faz essa vedação, o ar não vai passar pela lateral, ele vai passar somente por dentro do tubo. Ele vai entrar e sair somente por dentro do tubo. Se a gente não veda isso aqui, o ar ele vai estar escapando. E ao invés de eu mandar o ar para o pulmão, eu posso mandar o ar e ele retornar para a saída, tá bom? Para a atmosfera. E ele tem que ser fixado no rosto do paciente. Estão vendo aqui? O tubo está aqui, está fixado aqui nessa fixação e preso ao rosto do paciente, tá bom? Para que ele não saia, para que a gente não perca essa via aérea artificial, tá? É uma modalidade invasiva, ele vai adentrar a cavidade do paciente, que é estéril. E aí existe um altíssimo risco de contaminação desse paciente, tá bom? Por se tratar aí de um local estéril e de uma via aérea, os micro-organismos podem entrar facilmente. Um dos principais cuidados que a gente precisa ter é, né, manter sempre a melhor higienização e sempre manusear esse tubo com luva estéril. Assim a gente vai garantir que o tubo esteja no local correto e não ofereça riscos maiores ao paciente, tá bom? Sim, Paloma, esse tubo orotraqueal quem coloca é um médico, tá bom? A gente, enquanto enfermeiro, manuseia, o técnico ajuda a fazer a fixação, a trocar a fixação, mas quem introduz o tubo é o médico, tá bom? O fisioterapeuta trabalha a parte respiratória, ventilatória, mas o único profissional que faz a intubação é o médico, tá bom? A gente faz a aspiração para retirada de secreção, a gente troca a fixação, a gente auxilia na intubação
tá bom? A gente oferece todos os materiais, as sedações necessárias para fazer a intubação, mas somente o médico que faz ali a colocação do tubo, tá bom? Rafaela, na hora que o médico ele precisa ter um treinamento, tá bom? Ele precisa ter uma experiência, mas a gente tem ali mais ou menos de 22 a 24 centímetros, desde a ponta da comissura labial, que é o cantinho aqui da boca, até a região da carina, tá bom? Onde vai ficar localizado a ponta do tubo. Uma vez que o médico introduz esse tubo, ele vai introduzir ali, né, o tubo ele tem marcações aqui no percurso dele, em centímetros. E aí, uma vez que a gente introduz esse tubo, o médico, né, ele para ali a introdução até o momento em que ele aproximadamente está colocando no local certo. E aí a gente faz a ausculta pulmonar, tá? Utiliza ali o nosso estetoscópio e vai, né, ouvir se o ar está entrando nos 2 pulmões, tá? A gente vai fazer a aspiração a ausculta preferencialmente do lado direito primeiro, tá bom? Uma vez que a gente faz essa ausculta do lado direito primeiro, a gente vai para o lado esquerdo e aí a gente vai saber se está dentro do lado direito, se o ar está indo para o lado direito, se o ar está indo para o lado esquerdo, tá bom? Quando a gente coloca o tubo muito para dentro, a gente corre risco de fazer o que a gente chama de intubação seletiva, de colocar esse tubo aí somente em um dos pulmões. E como a gente tem o balonete, se porventura eu introduzir esse tubo só em um pulmão e encher esse balonete aqui, eu vou estar fechando essa via. E aí eu vou insuflar ali, encher só um pulmão. O outro pulmão ele não vai estar recebendo oxigênio. E aí corre o risco de fazer uma atelectasia, né? Colabar esse pulmão, fechar ele de vez, o lado que não entrou o tubo. Corre o risco de eu colocar, né? Achar que está entubado para os 2 pulmões, colocar um volume de oxigênio muito grande e acabar fazendo uma lesão nesse pulmão, tá bom? Tá, até mesmo barotrauma, né? Fazer ali o rompimento dos nossos alvéolos, tá? Deixa eu ler outra pergunta aqui. A aspiração, quem pode estar fazendo? O enfermeiro, o médico e o fisioterapeuta, tá? A gente introduz uma sonda estéreo ligada à rede de vácuo dentro do tubo para retirar as secreções que houverem ali, tá bom? O técnico, antigamente, fazia também esse procedimento, mas como é um procedimento complexo, que exige ali um alto grau de conhecimento e uma avaliação desse paciente, o nosso COFEM, ele instituiu ali em 2017 que somente o enfermeiro e os outros profissionais, fisioterapeuta e médico, que vão fazer essa aspiração, tá bom? Eu imagino que seja bastante incômodo, tá, Irineide, utilizar esse tubo, porque ele vai ficar localizado ali na garganta, e todas as vezes, com todos os pacientes com quem eu já conversei, eles relatam que é um procedimento incômodo, tá bom? Tanto que quando o paciente está saindo da sedação, e a gente precisa diminuir a quantidade de sedação para retirar ele do tubo, os pacientes, a primeira coisa que eles fazem é tentar levar a mão ao tubo, para retirar aquele tubo, né? Ele está ali desorientado, ainda em uso de sedação, eles levam a mão ao tubo para tentar retirar e aí, né, fazer uma extubação acidental. Enquanto ele estiver utilizando o tubo orotraqueal, tem que ficar sedado, tá bom? Ele vai precisar ali de uma sedação para ele rebaixar, né, ficar ali sedado e poder, né, receber a ventilação adequada, tá bom? Porque imagina, né, ficar com esse tubo dentro da boca, com esse balonete aqui enorme, inflado, tocando ali nas suas cordas vocais, vai ser bastante incômodo, né? Tânia, essa fixação não machuca. Essa que tem aqui na foto é uma fixação bem moderna, né? Um alto padrão ali de fixação, mas muitas das vezes a gente utiliza uma fixação adesiva, que não é necessariamente esparadrapo, mas é uma fixação adesiva que ela vai aderir à pele do paciente. Com o passar do tempo, se o paciente ficar muito tempo entubado, corre o risco de, né, todo dia, se ficar trocando aquela fixação, vai acabar sendo grudando, desgrudando, pode vir a machucar a pele do paciente, tá bom? Mas ela não machuca. O que pode acontecer é se ficar sendo trocada por muito tempo, tá? A função do técnico em enfermagem, a Rafaela perguntou, quando o cliente está entubado.
Como eu falei na live de manhã, o técnico em enfermagem, ele é o profissional que ele está mais em contato com o paciente. Então, enquanto profissional, a gente precisa observar como o paciente está se comportando durante a ventilação mecânica, se ele está sedado, se ele está acordando, se ele está agitado, se o ventilador mecânico está, né, fornecendo ali o oxigênio necessário, tá bom? A gente tem ali, né, é um aparelho eletroeletrônico, ele tem a bateria dele em caso de queda de energia, mas porventura pode acontecer de o ventilador não estar ligado à rede, pode vir a descarregar, então tudo isso aí a gente precisa estar atento, tá bom? Se o ventilador está ligado à rede elétrica, se ele está ligado à rede de gases, se o paciente está conectado ao ventilador mecânico, pode ser que o paciente se movimente demais e aí desconecte o tubo do ventilador mecânico. E aí, né, a gente precisa estar atento, tá bom? Assim como avaliar os sinais vitais desse paciente. É um paciente com Covid, está entubado, a gente precisa de extrema avaliação, né, que a gente chama ali de monitorização ou monitoração intensiva, principalmente com foco na saturação de oxigênio e na frequência respiratória desse paciente, tá bom? Além do que, né, de preparar e administrar as sedações que vão ser ali necessárias para manter o paciente, entre aspas, dormindo, né, sedado, durante a necessidade da intubação, tá bom? Onde vai estar disponível a sua aula gravada, professor? Amanda, o pessoal da tecnologia educacional vai disponibilizar e possivelmente vai chegar no e-mail de vocês, tá bom? Então, enquanto está entubado, precisa ser sedado. Sim, até apresentar melhora, né? Quem tira o tubo somos nós, professor. A gente pode sim tirar o tubo, né, desde quando autorizado pelo médico, tá bom? Não é só, eu vou tirar o tubo do paciente aqui, não, tá? Tem toda uma avaliação que precisa ser feita por toda a equipe, né? Inclusive o técnico também faz essa avaliação. E aí, né, chegamos a um consenso, pronto. A gente vai fazer alguns testes e aí, né, o médico pode falar assim, pode retirar o tubo agora. A gente vai lá e retira o tubo, tá bom? Essa sedação é feita via venosa? Sim. E ela é contínua, tá bom? Ela fica lá na bomba de infusão de uma forma contínua e ininterrupta, tá bom? Aí a gente varia a quantidade, o fluxo que vai entrar nesse paciente, dependendo ali do seu peso, da sua idade, né? As variantes. O tubo, Irineide, ele é retirado. Tá vendo ali o balonete? Cadê? A gente tem aqui o balonete, né? A gente vai esvaziar esse balonete, tá bom? A gente vai tirar a fixação e vai tracionar esse tubo, vai puxar esse tubo lentamente, né, óbvio, para não correr risco de lesionar o paciente, e assim é retirado o tubo, tá? A alimentação, Tânia, ela é feita por sonda nasoenteral ou sonda entérica ou sonda gástrica, tá bom? O paciente não vai comer pela boca, ele vai estar sedado, ele não tem capacidade de fazer deglutição nesse momento, e ele vai estar utilizando ali uma sonda para alimentação, tá? Só tomar um pouquinho de água aqui. Gente, quem tiver interesse em conhecer bastante sobre a terapia intensiva e sobre aqui a ventilação mecânica, sobre a intubação orotraqueal, a gente tem ali no Instituto Encaminha, aqui do Literatos mesmo, um curso que eu mesmo ministro sobre a enfermagem na UTI. Então, ele é bem completinho, tá bom? A gente fala ali sobre a história da terapia intensiva, a história da enfermagem, né, que é bem ligada à terapia intensiva. Aí fala sobre a criação da UTI, como a UTI funciona, a planta física dela, os materiais necessários, e aí as principais técnicas que a gente faz dentro da UTI. Quem já fez aí, né, não é modéstia à parte, tá bom? Quem já fez aí, fala muito bem do curso, diz que é um material muito bom. Eu mesmo elaborei, então eu confio, né, é um material que eu recomendo para vocês, tá? Aí tem aula, tem videoaula, tem PDF, e aí fica disponível para vocês lá na plataforma e vocês acessam quando quiser, tá? Entra lá no Instituto Encaminha, tem Instagram, tem página, também tem tem o site, tá? Instituto Encaminha, aí lá tem o curso de UTI, tá bom? Se não me engano, ele estava com promoção para ex-alunos do Literatos, tá? Se não me engano. Vamos ler mais algumas perguntas aqui. Até quanto tempo o paciente pode ficar entubado? O Lucimara, ele pode ficar até 15 dias entubado, tá bom? Mas se a gente vê que o paciente ele não tem capacidade de melhora, que a gente fala ali do prognóstico dele, se o prognóstico dele está obscuro, a gente vai
passar ali ele por uma traqueostomia antes mesmo dos 15 dias, tá? Se a gente sabe assim, não, esse paciente ele está muito grave, ele vai ficar mais de 15 dias, a gente já providencia a traqueostomia, que a gente vai já falar sobre ela, tá? Ou mesmo quando esse paciente já ultrapassou os 15 dias, a gente já providencia essa traqueostomia também. Vamos falar aqui sobre ela agora, tá? Como e quando ele vai acordar. Damiana, esse paciente ele vai acordar quando essa sedação for retirada dele, tá bom? A gente desliga a sedação dele e espera que ele acorde. O paciente corre mais risco com esse procedimento por estar exposto ao micro-organismo? Sim, cadê quem perguntou? Sim, Irineide, ele corre um risco altíssimo de contaminação, apesar das técnicas, né, que a gente vai utilizar para manter ele seguro, ainda assim existe um risco de contaminação. Ele é invasivo, mas é uma das melhores saídas, tá bom? E a gente utiliza realmente quando o paciente não tem condição mesmo, tá? Se a gente for analisar aqui como está montada essa minha aula, ela vem de um dispositivo menos invasivo para um dispositivo mais invasivo, né? A gente partiu do catéter nasal tipo óculos e vai até a traqueostomia. Então, a gente também tem uma oferta pequena de oxigênio e vai para uma oferta altíssima de oxigênio, tá bom? Então, quanto menos invasivo for o procedimento, menos risco para o paciente, tá bom? Isso, Gleidia, Instituto Encaminha. Eu vou colocar aqui, tá? Instituto Encaminha. Tem Instagram e vocês podem acessar direto o site, tá? Isso, apenas 15 dias. Vamos continuar aqui na aula. Pronto, agora a gente tem a nossa ventilação invasiva por uma traqueostomia. A gente tem ali a traqueostomia, onde é feita uma cirurgia com uma abertura, né, uma traqueostomia, então uma abertura, para fazer ali a colocação da cânula de traqueostomia, tá bom? Então aqui a gente tem a traqueia, foi feita uma pequena cirurgia, né, uma abertura, e foi colocada esta cânula aqui. Ela precisa ficar fixada aqui, tá bom? E aí a gente vai ter, né, aqui, ó, conectada à ventilação mecânica, tá bom? Ó, a fixaçãozinha aqui, tá? Aqui, ó, nesse desenho a gente consegue ver aqui, ó, foi feita a cirurgia aqui nessa região, a gente tem aqui, ó, a introdução da cânula, e nessa cânula também a gente tem o balonete, né, o nosso cuff, tá bom? A gente enche ele com ar e ele vai ficar, ó, vedando aqui. Então, vai impedir que o ar escape pelas laterais. Eu vou conseguir aqui ofertar 100% de oxigênio para o meu paciente, tá bom? Os cuidados em geral para nossa traqueostomia e para nossa ventilação mecânica são bem parecidos, tá bom? Para nossa traqueostomia, a gente precisa ter ali um cuidado, porque é uma pequena cirurgia, né? Então, risco de sangramento, risco de lesão, tá bom? Mas, em geral, tanto para ventilação mecânica quanto para traqueostomia, a gente tem que ter os cuidados como lavagem das mãos, né? Que é o melhor cuidado que a gente pode ter para evitar levar infecção para o paciente, tá? A gente tem também ali o cuidado de manusear sempre esses dispositivos com luva estéreo, a aspiração tanto do tubo orotraqueal quanto da cânula de traqueostomia, tá bom? Todos esses detalhes muito mais profundos, técnicos, a gente tem lá no curso, tá bom? Não é que eu queira vender o curso, não, tá? É porque lá vocês conseguem se aprofundar mesmo, tá bom? Lá eu explico direitinho como é que é feito, como que funciona, tá bom? Mas de antemão é isso. A gente tem a cânula sendo colocada na traqueia por uma cirurgia. A diferença, Damiana, para intubação orotraqueal e para traqueostomia é que na intubação orotraqueal não ocorre cirurgia. O tubo ele vai entrar pela boca do paciente. Já na traqueostomia, não. Ele entra aqui, ó, pelo pescoço mesmo. Tá? É feita uma cirurgia nessa região do pescoço, uma abertura, e o médico ele coloca essa cânula ali dentro, tá bom? O curativo técnico faz? Sim, o curativo assim, ó, essa colocação de gases aqui do lado, tá bom? O técnico pode estar fazendo, tá? Tanto a higienização da cânula, aqui a troca dessa fixação, quanto, né, do curativo em si, tá bom? Sim, Irineide, todos têm a mesma função, ofertar 100% de oxigênio ou de acordo com a necessidade do paciente, tá bom? Tudo bem com os nossos dispositivos até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem, pode fazer, tá?
Fica, Tânia, depois de retirado fica uma cicatriz. Em que casos é preciso usar a traqueostomia, haja vista que tem a orotraqueal? A gente vai utilizar a traqueostomia quando o tempo de tratamento dele, Paloma, for superior a 15 dias. Né? Então, é um paciente com alguma patologia crônica, né? Ali um tumor de face, onde o paciente não vai conseguir utilizar as vias aéreas para respirar, uma lesão pulmonar, uma fibrose, aí a gente coloca ali, né, aquela cânula de traqueostomia muitas das vezes permanente, onde ele vai conviver o resto da vida dele com essa cânula, tá bom? Pacientes não é muito comum utilizarem ela, tá? Ou, no mesmo ali na Covid, na nossa realidade, quando o paciente está grave e o tratamento dele está quase chegando aos 15 dias. Então, a gente já faz a cirurgia, já faz a traqueostomia, porque ele vai passar mais de 15 dias. E aí, né, 15 dias é o tempo máximo que a gente mantém ele na intubação orotraqueal, porque senão vai lesionar ali, tá bom? Todo dispositivo que a gente coloca em contato com a pele gera lesão, tá bom? Por exemplo, se a gente ficar muito tempo sentado, a gente já fica com uma lesão ali na região da coxa, não fica avermelhado? Aquilo ali é sinal de que estava pressionando e o sangue não estava circulando, tá bom? Quando a gente coloca, por exemplo, um bracelete ou uma pulseira muito apertados, já fica uma marquinha ali no braço, né? Agora imagina isso numa mucosa, que é uma região do tecido mais sensível que a pele, e tem um tubo em contato por 15 dias ininterruptamente. Os 15 dias ele está em contato com aquela mucosa. Vai gerar lesão, tá bom? Então, para evitar que gere lesão permanente nesse paciente, a gente não ultrapassa a quantidade de 15 dias, tá? Quem levantou a mão aqui... Alguém levantou a mão para fazer uma pergunta. Verdade, professor, sobre o curativo tivemos módulo, isso, né? Que o curativo ali na traqueostomia, lá no centro cirúrgico, vocês fizeram, né? Cadê? É possível um paciente, depois de anos de ter usado a traqueostomia, voltar a falar? Existe alguma sequela? A traqueostomia, ela não impede o paciente de falar, não, tá bom? O que acontece é que para haver som na nossa fala, precisa que o ar passe pela corda vocal e faça ela vibrar, tá? Como a cânula de traqueostomia, o ar vai entrar e sair por ela, então o ar não vai passar pela corda vocal, por isso que não emite som. Mas se o paciente obstruir a cânula, colocar ali a pontinha do dedo dele, óbvio, lavado, tá bom? Uma luvinha ali estéreo, ele colocar o dedo na cânula e ele falar, o ar ele não vai passar pela cânula, ele vai passar pela lateral dela, vai passar pela corda vocal desse paciente e ele vai produzir som. Entendeu? Irineide, sim, paciente diabético também faz esse procedimento, tá? A gente vai ter um controle dessa diabetes dele, tá bom? Porque, né, a gente sabe ali que risco de uma má cicatrização, então, quando o paciente é diabético e faz essa cirurgia, a gente precisa de uma vigilância muito maior no local dessa cirurgia, tá bom? Pronto, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as nossas possibilidades que a gente tem de pacientes dentro ali da nossa Covid, tá bom? Da nossa pandemia. Aqui a gente tem esse fluxograma do Ministério da Saúde, tá bom? Que é específico para a Covid-19, onde ele traz aqui para a gente o que pode acontecer com o paciente quando ele internar na unidade. Tem esse material disponível em PDF, tá bom? É só vocês digitarem lá no Google cuidados com oxigenoterapia de paciente com Covid-19, que ele vai mostrar todo esse protocolo para vocês. Mas aqui eu trouxe um resumo do fluxograma e eu vou explicar cada tópico desse aqui, tá bom? Vamos lá começar. Vamos imaginar agora determinada situação. É um paciente que ele está aguardando o leito de UTI e tem um leito disponível para ele na UTI, tá bom? Vamos lá. Ele é um paciente iminente de intubação orotraqueal, então ele é um paciente que ele está com instabilidade ventilatória, ele precisa da intubação orotraqueal? E a gente já tentou todos os dispositivos, catéter nasal, macronebulização, ventilação não invasiva, nenhum deles dá o suporte que o paciente precisa. Então, ele precisa de intubação?
Sim. Tem leito disponível na UTI? Sim. Então, vamos entubar esse paciente e manter o cuidado dele na UTI, tá bom? Entubou o paciente e mantém a vigilância ali. Administração de drogas sedativas, e aí quando a gente seda um paciente, desculpa, é tendência, quando a gente sedar o paciente, a diminuir a pressão arterial, então a gente já vai entrar ali com uma droga vasoativa, uma adrenalina, uma noradrenalina, tudo para manter, né, a homeostase desse paciente, tá? E aí, manter vigilância respiratória de 1 em 1 hora, mais suporte das disfunções orgânicas e mais prevenção de complicações, que é o que a gente faz na UTI, né? A gente observa o paciente como um todo, a gente observa ali, evita o máximo de complicações que possam acontecer e, né, a gente, né, o paciente entubado, vai manter uma vigilância constante nessa parte respiratória dele, tá bom? A outra situação que a gente pode ter é um paciente que tornou-se de longa permanência dependente de ventilação por traqueostomia e está fora da janela de transmissão de COVID. Beleza, vamos lá. É um paciente que ele está dependente da ventilação mecânica, tá bom? Ele está dependente, ele não consegue sair da ventilação mecânica, a gente já fez a traqueostomia nele, e aí ele já está fora da janela de transmissão, né? Que é ali de 14 dias, né? O início dos sintomas, a gente passa a contar 14 dias, e aí o paciente ele já está fora da janela de transmissão, tá bom? Ele ainda está doente, ele ainda pode estar grave, mas ele não está mais transmitindo a doença, tá bom? É esse paciente que a gente está falando aqui. Não está mais transmitindo, mas ainda está dependente da ventilação mecânica e está traqueostomizado, tá bom? Está com a cânula de traqueostomia. Ele não está mais fora da janela de transmissão, a gente vai proceder com a deshospitalização e transição de cuidados para o hospital de pequeno porte, serviço de atenção domiciliar ou atenção primária à saúde. Pronto, esse paciente ele ainda precisa da ventilação mecânica, mas ele já não transmite mais COVID. Então, a gente pode tirar ele do hospital de referência, pode mandar ele ali para o hospital de pequeno porte, e pode mandar ele até para casa. Óbvio, se ele tiver ali, né, atenção domiciliar, tá bom? Que a gente chama ali de SAD, tá? SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, onde vai ter uma equipe médica, de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tudo para cuidar desse paciente, tá? Geralmente quem é rico é quem faz isso, tá? Não deixa o paciente internado não. Leva para casa e contrata toda essa equipe para trabalhar lá dentro, tá? E aí ele vai ficar na ventilação mecânica, recebendo todos os cuidados de médicos, de enfermagem e fisioterapia, tá bom? Sim, esse paciente, ele ainda está com chance de transmissão, tá? Então, a gente vai considerar a possibilidade de desmame e acompanhamento em unidade de suporte ventilatório ou equipe de serviço de atenção domiciliar, equipe de hospital de pequeno porte ou outro ponto secundário de saúde da rede, tá bom? É um paciente que ele ainda tem risco de transmissão, mas a gente pode, né, diminuir a capacidade, a dependência dele da ventilação até ele apresentar uma melhora, tá? E aí, né, com equipes do serviço domiciliar, hospital de pequeno porte ou outro ponto secundário, tá? A gente pode enviar esse paciente ali para ser cuidado fora do hospital de referência, tá bom? Desde que ele não esteja em situação grave. Bom, ele não pode estar grave para sair de dentro do hospital, tá? A gente precisa estabilizar esse paciente, tá bom? Agora, é um paciente que está aguardando leito na UTI. Tudo bem? Desculpa, tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Sim, professor. Pronto, Sim, qualquer dúvida pode chamar, tá? Agora a gente tem um paciente que não tem leito disponível na UTI, tá? Ele está lá, está aguardando lá na sala de emergência, na sala rosa, lá na atenção primária, como o professor Davi falou de manhã na live, né? Ele está aguardando o leito de UTI. A gente vai realizar a intubação desse paciente, vai manter ele na ventilação mecânica até que tenha disponibilidade de equipamento e leito de UTI. Então, a gente intuba esse paciente, porque ele está precisando da intubação, e a gente aguarda o leito da UTI.
e, né, a gente vai torcer para esse paciente melhorar ou não piorar, né? Ou ele se mantém naquela forma que ele está, ou melhora. A gente não pode ter uma piora desse paciente, porque nesse caso aí de uma COVID, a piora dele pode ser o óbito, tá bom? Não, Ana Cláudia, a UTI ela não tem acompanhante, tá? Justamente Não, porque eu tô o paciente respondendo fica pra muito- menina que não precisa ter acompanhante. Não, sim, eu estou complementando, tá? Ela Né? não tem, porque a gente tem uma monitoração intensiva, a gente tem toda a equipe de enfermagem lá atuando, a equipe multi, né? E também é um setor crítico do hospital, onde existe um risco muito alto de contaminação. Então, para evitar que mais uma pessoa fique doente, né, no caso acompanhante, ou que leve contaminação para o paciente, a gente não tem como ficar acompanhante lá dentro, tá? Em algumas situações, sim, mas na COVID não pode de forma alguma, tá? E aí, pronto, não tem leito disponível, a gente vai entubar esse paciente, a gente vai estabilizar esse paciente o máximo possível que a gente puder e vai manter vigilância respiratória de 1 em 1 hora e suporte às disfunções orgânicas e prevenção das complicações enquanto aguarda leito de UTI. Então, a gente vai entubar e manter a monitorização dele como se fosse ali uma UTI mesmo, tá bom? Até que ele tenha condições de ser mandado para UTI, né? Que tem ali o leito e o material disponível para ele, tá? Pronto, agora a gente tem um leito disponível na UTI novamente. Vamos ver que tipo de paciente é esse. Tem leito disponível? Sim. Então, vamos transportar o paciente para o leito indicado pela regulação local. Todas as unidades hospitalares, ela tem uma central de regulação de leito, que ela vai saber qual leito está vazio, qual leito está ocupado, qual leito é masculino, qual leito é feminino, qual leito é cirúrgico, qual leito é clínico, entendeu? Então, é eles que fazem esse controle aí. Então, quando fica um leito disponível, hoje em dia a gente trabalha com tecnologia, então o sistema avisa a equipe e aí, automaticamente, a gente já pode colocar um outro paciente nesse local, tá? Até mesmo, a gente tem uma central na cidade toda de regulação, onde a gente faz esse controle entre os hospitais. Então, se eu tenho um paciente numa sala de emergência no 28 de agosto e eu tenho um leito disponível lá no João Lúcio, eu posso mandar esse paciente do 28 para o João Lúcio sem problema algum, tá bom? Não temos o leito disponível na UTI. A gente mantém a vigilância, evita complicações e aguarda o leito de UTI onde for, tá bom? Muitas das vezes, né, Manaus, por ter diversos hospitais em ser a capital, a gente atende também as adjacências, né? As cidades ao redor daqui de Manaus. E aí, então a gente tem de Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva, até Itacoatiara, Presidente Figueiredo. Então a gente recebe pacientes de outras unidades hospitalares, tá bom? Agora, a gente não tem leito disponível na UTI. Vamos ver o que pode acontecer aqui, tá? O paciente precisa de intubação orotraqueal? Não, ele não está precisando ainda. Pronto, a gente vai ofertar o suporte de oxigênio que for necessário. Pode ser um catéter nasal ou uma máscara com reservatório, né? Uma máscara não reinalante. E considerar teste de VNI por 30 minutos com uma máscara não ventilada, com o filtro, né, aquele filtro lá que a gente viu, conectado ao ventilador. Então, aqui, ó, a gente faz o teste no paciente, vai colocar ele na ventilação mecânica por, no mínimo, 30 minutos, para saber como é que ele vai se comportar ali dentro. Tá bom? Agora vamos trabalhar aqui com as possibilidades desse paciente que foi utilizado ventilação mecânica, tá? Se ele ventilação não invasiva. Se ele usou ali a VNI, em 30 minutos essa resposta dele foi positiva, ele conseguiu aguentar, manteve os parâmetros vitais dele tranquilo, pronto, reavaliar de 1 em 1 hora. A gente vai manter aquele paciente e ficar ali em constante monitoração dele, tá bom? Sempre reavaliando como é que ele está se comportando, se a saturação de oxigênio está satisfatória, se o padrão respiratório dele é satisfatório, tá bom? Aí, pronto. Agora, se tiver uma dependência de VNI, né, quando ele precisa ficar ali mais de 4 horas utilizando essa VNI, tá, que a gente chama de dependência, né? Passou ali de 4 horas, ele já está dependente da ventilação mecânica. Espera que está chegando mais gente. Ele não está dependente dessa VNI, a gente vai manter vigilância respiratória a cada 1 hora, prevenir as complicações enquanto aguarda o leito
ou melhora. Ele não precisa de intubação, então a gente vai tratar ele com a VNI. Não está dependente da VNI, vamos tratar ele com uma máscara nebulização, com uma máscara não reinalante, com um catéter nasal, e aí a gente aguarda e torce por essa melhora desse paciente, tá bom? A gente, enquanto equipe de enfermagem, enquanto técnico em enfermagem, é extremamente fundamental. É a gente que dá o banho no leito, é a gente que troca o lençol, é a gente que troca a fralda, é a gente que ajuda na alimentação, é a gente que administra o medicamento. Então, a gente está fazendo o que o paciente não pode fazer naquele momento, tá bom? Principalmente com instabilidade ventilatória. Ele não está conseguindo respirar, a gente vai ajudar até na respiração desse paciente, tá bom? Agora, se porventura ele está utilizando a ventilação não invasiva e ele está dependente dessa ventilação, a gente vai realizar a intubação orotraqueal, tá bom? Ele não pode ficar muito tempo na ventilação, porque vai chegar um momento que a gente vai fadigar a musculatura desse paciente, tá bom? A gente vai cansar essa musculatura, tanto das costelas, tanto do tórax, quanto ali do nosso diafragma. E uma vez que isso acontece, é muito pior, porque a gente vai ter o paciente sem condição de voltar à sua fisiologia, tá bom? A gente vai, então, para prevenir isso, né? Intubar esse paciente, colocar ele na ventilação mecânica, até que haja um leito de UTI disponível, tá bom? A gente vai estabilizar esse paciente e vai, né, manter ali a vigilância desse paciente, prevenir complicações, até conseguir um leito de UTI para ele, tá bom? Deixa eu ver aqui, Damiana, professor, usei o e-mail pessoal, não institucional, para fazer a inscrição. Vai valer meu curso? Damiana, essa pergunta eu não sei te responder, eu creio que sim, a Ana Cláudia está respondendo aí. A gente vai ter esses trâmites aí para depois, tá bom? Você procura ali a coordenação para fazer essa parte ali do documento, da declaração, do certificado do curso, tá bom? Paloma, o nível de saturação a gente tem ali, o nível fisiológico é de 95 a 100, normal para todo mundo, né? Em ar ambiente sem dispositivo, tá? Na Covid-19, a gente tem ali saturações abaixo de 80 muito facilmente, tá bom? Você pode ofertar ali muitas das vezes todo o oxigênio do mundo para o paciente que ele não vai saturar 100%. Ele não vai saturar nem acima de 80, tá bom? Porque tem lesão nesse pulmão. E aí, uma vez instalada a lesão, a gente precisa reverter essa lesão para aí sim o oxigênio poder entrar, tá bom? Porque, Jorlane, na VNI, o paciente ele não está sedado. A Jorlane perguntou aqui, por que a VNI causa esse cansaço e a intubação orotraqueal não? Porque na VNI, o paciente está fazendo o movimento respiratório. Então, ele está utilizando a musculatura dele. Na intubação orotraqueal, ele está sedado. E aí, quem faz esse movimento de inspiração e expiração é o próprio ventilador mecânico. Entendeu? Entendeu, Giovanni? Pronto. Agora vamos falar da monitoração intensiva, tá? Esses são os tipos de paciente e o fluxo que ele segue até chegar no leito da UTI, tá bom? Uma vez que ele chega na UTI, a gente vai o paciente sendo recebido pela equipe de enfermagem, e aí o técnico ele vai instalar a monitorização nele, os cabos do eletrocardiograma, mas a pressão arterial, a temperatura. Mas o principal para a gente é ali a saturação de oxigênio, tá bom? E aí a gente vai ter, né, um cuidado extremamente grande com essa monitorização da saturação de oxigênio. A gente tem aqui o nosso monitor multiparamétrico, tá bom? Que ele vai trazer ali para a gente múltiplos parâmetros, tá? A gente tem aqui, ó, a primeira linha, o traçado eletrocardiográfico com a frequência cardíaca aqui em 100, tá bom? Essa outra linha azul aqui, a segunda linha, é a linha, a curva, né? Daqui da nossa saturação de oxigênio, tá fazendo aqui 100%. Aqui a nossa pressão arterial invasiva, tá? 120/80. Capnografia, né? Que é a quantidade de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercúrio.
e a nossa frequência respiratória de 16 incursões respiratórias por minuto, e aqui do lado 37 graus Celsius, tá bom? Isso aqui, para um paciente de Covid-19, é excelente. Mas na nossa vivência, na nossa prática, isso aqui quase não existiu. O paciente está com Covid e saturando 100%, tá bom? Muito difícil mesmo, tá bom? Porque, lesão, como eu falei, lesão nesse pulmão, o oxigênio não entra e aí o paciente não vai ter uma boa saturação, tá? Oi, tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Professor, mas no caso, o senhor falou assim, a satura 100% com a pessoa com corona, né? Qual é assim que a gente tem que... A resposta certa, no caso, ele tem Covid, né? E a satura dele tá baixa. No caso, a gente tem que ficar monitorando, no caso, tem que ter aquele alerta, isso? O senhor quer dizer? Isso, a gente vai falar agora dessas manifestações clínicas, tá bom? A saturação de oxigênio, ele é um dos fatores que a gente observa. A gente vai observar coloração da pele, a gente vai observar o movimento respiratório que ele faz, a quantidade de movimentos que ele faz, tá bom? Eu vou até ligar a câmera aqui pra gente se olhar olho na câmera agora, tá bom? Cadê? Estão me vendo aí? Cadê? Deixa eu colocar aqui. Agora, estão me vendo? Não, professor. Então, deixa eu interromper aqui. Sim, professor, tá dando para ver o senhor, sim. Sentadinho, a com foto a dele. batinha azul. Isso. Daí a foto Pronto, dele. estão me vendo aí, né? Mandando beijo, sim. Só tá aparecendo a Pronto. foto, menos o senhor. Não, tá aparecendo só a foto mesmo. Não tá aparecendo agora? nada, não. Ainda não, Não. professor. Tá. Muito estranho, Então, professor, que só tá aparecendo assim. Calma, vamos lá. Eu estou utilizando duas contas. Uma pro É a foto áudio dele. e uma pro vídeo. O vídeo dele falando. Calma, gente. Procura aí. Aqui eu estou aparecendo. Procurem. Olhem aí. Cadê? Apertem cuidados com a oxigenoterapia e vai aparecer a lista de pessoas que Tem que estão ir lá participando. e fixar para primeiro o professor aparecer. Pronto, eu já fixei aqui. Aqui já está fixado. Espero que vocês aí também. Oi, professora Conceição, a senhora levantou a mão? Professora, não dá para ver, não. Desculpa, foi sem querer. Só tô, eu Tá tô bom, acompanhando tá bom. os alunos aí que eles estão assistindo para fazer atividade. Obrigada, Pronto. parabéns, Júlio. Oi, professora, saudade! Oi, amor, beijo. Agora essa professora aí, ela apareceu. Eu consegui ver a professora, Agora mas eu o não consegui professor ver, não. Tá, mas vamos A focar aqui então na professora minha também voz. está que eu enxergando, o professor não achei. Tá, pronto, eu consigo fazer vocês imaginarem, não se preocupem, tá bom? Vamos lá. Aparece As aí, manifestações. professor. Pois é, então, aqui eu tô aparecendo, não sei por que não tá aparecendo para vocês, mas deixa eu ligar aqui a outra câmera então para ver se vai aparecer. Agora que deu para aparecer. Agora sim. Agora tô te vendo, Julinho. Beijo. Agora podem me Pronto. ralhar dizendo que eu não tô vendo o senhor. Tá, pronto, vamos lá aqui rapidinho. A gente tem um paciente que ele vai apresentar algumas manifestações clínicas. Uma dessas manifestações clínicas é a saturação de oxigênio, tá bom? Como eu falei para vocês, o paciente com a Covid-19, ele não vai apresentar saturação acima de 90%, ele não vai apresentar 100%, tá bom? Se você conseguir com ele uma saturação de oxigênio acima de 90%, você já fica muito feliz com ele. Porque é sinal de que a infecção dele, a lesão dele, não está tão grave, tá bom? Aí a gente tem uma saturação de oxigênio baixa, a gente tem ali cianose nas extremidades, então essas pontas dos dedos ali vão estar arroxeadas, a gente vai ter um paciente fazendo esforço para respirar. A gente vai ter, ó, a narina dele, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, batimento de asa de narina na hora que ele respirar. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai estar, ó, fazendo esforço com a narina. Ele vai estar utilizando musculatura acessória. Então aqui, ó, o trapézio dele vai estar, ó, fazendo uma respiração forçada. Os intercostais dele vão estar sendo utilizados.
E a gente não pode permitir que o paciente permaneça assim, porque vai ter um momento que ele vai cansar. Essa musculatura dele vai estar consumindo mais oxigênio, sendo que ele já nem tem mais oxigênio para ofertar. E aí a gente vai ter ali uma grande quantidade de paciente fazendo essa manifestação clínica e a gente precisa observar o paciente, não somente os exames dele. Os exames, eles ajudam bastante, mas a melhor resposta que a gente vai ter, ó, é a clínica do paciente. É você olhar e tocar o paciente, tá bom? Então, antes de você ver um exame do paciente, avaliar um sinal do paciente, lá uma pressão arterial, uma saturação de oxigênio, olhe o seu paciente, observe, tá bom? Você vai ver um paciente pálido, respirando forçado, sudoreico, e aí a gente precisa, né, esse paciente ser atendido, tá bom? Trocar a oxigenoterapia que ele vai estar recebendo, tá bom? Agora, mais alguma pergunta, gente? Professor. Oi, pode perguntar. Professor, assim, ó, é claro que eu acho que talvez não seja uma regra todo paciente de COVID ter todos os sintomas, correto? Correto. A minha dúvida mas todos os pacientes de COVID, eles vão ter saturação baixa? Não. Vai depender aí da gravidade dessa lesão, que vai gerar um comprometimento pulmonar nesse paciente. Uma vez que o paciente está com uma lesão extensa, a gente vai ter uma saturação de oxigênio diminuída. Como a gente falou lá no começo, né? Nem todo paciente passa por uma manifestação grave. Muitas das vezes ele passa até assintomático. Ele fica doente e não percebe. Outras vezes ele tem sintomas de uma virose. Então vai depender do tipo de lesão que esse paciente, que o vírus fizer no pulmão desse paciente. Ou até mesmo o tanto de dias que ele já está, vamos dizer, comprometido, está um pouco cansado, aí a saturação vai piorando, não é isso? Vai piorando. E aí, se ele não recebeu o atendimento adequado, a oferta de oxigênio adequada, e não tratar, né, as lesões secundárias, porque assim, tratamento para COVID a gente não tem. A gente tem a vacina, que é prevenção. Mas não existe um medicamento que trata a COVID. A gente tem lesões secundárias. Por exemplo, ele faz pneumonia. Então, a gente trata essa pneumonia com antibiótico. Sim. Entendeu? Então, a gente vai tratar as lesões secundárias dele, tá bom? Tá bom. Obrigada, Alguma outra pergunta, pessoal? Nada. Alguma outra pergunta? E professor, Tatiana. Oi. Pode fazer. É porque, assim, ó, eu passei num momento mais difícil com meu marido. Ele pegou o COVID, mas ele não quis nem comer, nem nada. Às vezes que eu forçava para ele comer, né? Aí eu injetei soro na veia dele, foi quando ele começou a comer. E quando foi 1h da manhã, ele passou mal, com falta de ar, não conseguia respirar. E eu sem fazer nada, assim. Aí eu lembrei que a professora ensinou a gente a técnica de virar, né? Eu mandei ele virar e eu tava passando massagem nas costas dele. Foi quando veio respirar, porque ele deitou de lado. Aí eu passei um perrengue com ele. Aí, quando foi no outro dia, eu fui levar ele no médico, eu falei com o médico brigou comigo, né, para eu levar logo ele. E eu tava com medo, professor, de levar ele e tubar ele, entendeu? Foi quando eu pensei de eu não levar e fazer essa técnica que eu estudei, né, nos módulos. Aí eu salvei a vida Tatiana, do meu marido. Isso, Tatiana, obrigado por me lembrar que eu esqueci de falar sobre a pronação, né? Quando a gente tem o paciente deitado com o peito para cima e as costas na cama, a gente tem a caixa torácica fazendo peso. E aí a gente tem ali uma expansibilidade do pulmão diminuída. O pulmão ele não vai conseguir expandir tanto por conta desse peso daqui de cima. Quando a gente vira o paciente, que a gente coloca essa caixa torácica para baixo, a gente vai ter ali uma expansão muito maior. Então aí, ó, a gente vai conseguir fazer uma ventilação muito mais ampliada.
tá bom? Então, mais oxigênio consegue entrar. A gente tem ali o momento que o pulmão faz a inspiração, que ele se expande, e se tiver algum comprometimento, alguma obstrução, algum peso, ele não vai conseguir alcançar toda a sua amplitude. Tá bom? Quando a gente coloca o paciente de prona, a gente vira o paciente, coloca o peito dele para baixo, a gente vai fazer com que essa caixa torácica desça, ela não vai mais fazer peso, e vai aumentar a área de complacência pulmonar. Então, o pulmão ele vai conseguir se expandir muito mais. Entendeu? Então, assim, é óbvio, se o paciente está grave, ele precisa de atendimento, tá bom? Isso que você fez com o seu marido, sim, você colocou ele em prona, beleza, deu tudo certo. Não precisou ir para o hospital, mas muitas das vezes não é assim que acontece, tá bom? Alguns pacientes, eles não conseguem, somente na posição de prona, manter uma boa ventilação, tá? Inclusive, lá no hospital, a gente coloca o paciente em prona, mas mesmo assim, a gente precisa entubar o paciente muitas das vezes, tá? A intubação, sim, ela gera um risco, sim, ela gera uma certa apreensão, mas em alguma das vezes ela é a melhor saída, tá bom? Tudo bem? Respondida a pergunta aí? Tudo bem, professor. Mas eu peguei um raio do médico, né? Que era para levar ele, Isso, mas porque ele precisa de um outro cuidado, tá bom? Ele precisa tratar a lesão, e aí a gente, em casa, só não consegue fazer isso, tá bom? Mas que bom aí que eu deu tudo sabia. certo, tá? Deu tudo certo. Tudo que eu aprendi com vocês, professor. Eu salvei a vida do meu marido, ó. Eu peguei raio, Ah, mas eu salvei. maravilha. Espero que você salve muitas outras vidas, tá bom? Em breve. Eu creio que eu vou salvar um bocado e fazer caridade para aquelas pessoas que precisam. Ah, muito bem. Gente, então eu agradeço a participação de todos, tá bom? Muito obrigado por essa participar aqui do nosso curso, da nossa live de manhã também. Essa foi a nossa jornada de enfermagem, tá? Quem quiser conhecer mais do curso da UTI, pode fazer inscrição lá no curso, tá bom? Lá no Instituto Encaminha, pode seguir lá o Grupo Literatos no Instagram, @Grupo Literatos, @Instituto Encaminha. Quem quiser me seguir também lá no Instagram, tá bom? @FagundesJúlio, tá? Vai lá, manda um alô. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar aqui pelo Literatos, que eu vou estar respondendo essa dúvida com o maior prazer, tá bom? Eu vou deixar essa live salva e aí vai ser encaminhado para o e-mail de vocês, tá bom? E aí, forte abraço, mais uma vez, parabéns. Se puderem ficar em casa, fiquem, utilizem álcool gel, lavem sempre as mãos, saiam de casa somente com máscara, e aí, quando tiverem a oportunidade, se vacinem, tá bom? Um beijo e um grande abraço para todos. Obrigada. Um abraço, professor, e a professora Andréia também. Um abraço para ela. Obrigada, professor, pela aula. Um bom final de semana. Obrigada por tudo. Tchau, professora linda! Saudade!